E já voltamos, coisa rápida. Lembrando que função exponencial tem alguns detalhezinhos, mas na grande maioria simples de fazer da Bem mesma tranquilo. maneira das outras. Isso. Só o cuidado que trabalha com as potências. E aí Bem a gente tranquilo. tem que estar bem recordado disso, né? Isso. E o detalhe que nós falamos no final da aula é: tenta associar a função exponencial, o logaritmo, a um conteúdo. Que é assim que o Enem vai nos cobrar. Geralmente, uma questão, no máximo, às vezes chega em perto de duas que tem potência, mas é sempre assim, tá certo? Mas a nossa obrigação é trabalhar esses conteúdos com vocês. Isso mesmo. E partindo do princípio de trabalhar os conteúdos com vocês, vamos revisar a aula de número 55? Vamos lá? Então, falando de função exponencial, a gente vê que ela é aquela que tem uma variável no expoente. O tipo, né, a lei de formação básica é f de x ou y é igual a elevado a x. Ou seja, quem é esse a? Um número real que tem que a sua restrição. Ele precisa ser maior que zero e diferente de 1. Beleza. Aí nós temos o valor numérico dessa função. O valor numérico é só substituir a letra pelo número, e daí eu vou ter uma potência. Lembrando que na potência eu tenho algumas regras e propriedades. Se o expoente for negativo, o número vira uma fração, e aí eu tiro o negativo, fica positivo. Se for zero, dá 1. Então, todos esses detalhes vão acontecer também. Beleza. E a gente mostrou um passo a passo bem legal, né, para a resolução de uma equação exponencial. A gente viu que, primeiramente, a gente reduz os dois membros da equação a uma mesma base, que é importantíssimo, porque a gente vai precisar cortar as bases na sequência, tá? No futuro. Aí, no segundo passo, aplicar as propriedades da potência quando for necessário. Multiplicação de potência com a mesma base, divisão de potência com a mesma base, potência de potência, tem propriedade? Aplica. Para daí chegarmos no terceiro passo, que é eliminar a base. Ah, professor, eu sempre elimino as bases todas antes. Só tenha cuidado para não esquecer que se está multiplicando soma, está dividindo subtrai. E por último, resolver a equação que estava no expoente, ou seja, a gente trabalhou com as bases, corta as bases e agora vamos trabalhar com o expoente. Beleza. Certo? Nesse quatro passos a gente chega longe aí. Na nossa função exponencial propriamente dito, aí temos os gráficos da função, né? Que podem ser de maneira crescente ou decrescente. Na crescente, aquele período ali onde o a na nossa base é maior que 1. A maior que 1, aí 2, 3, 4, 5, 6. Professor, pode ser 1? Não. O A não pode ser 1. Mas pode ser 1,5. Pode ser 1,5. Pode ser 2,5. Pode ser 0,5, 0,1. Ah, mas se for 0,5 e 0,1, ela é decrescente. É decrescente, ela está entre 0 e 1. Ah, então sempre que for fração, ela é decrescente? Não, também. Não, porque 7 sobre 2. É 3,5. É 3,5. E é uma fração e está lá no nosso A. É maior que 1 e é crescente. Perfeito. Certo? Aqui a gente já vai dando spoiler aí, né, do que a professora Lúcia falou no final da aula anterior. Olha, ou seja, né, aqui a gente já vai... Ah, não, aqui ainda não. Não estamos comparando ainda com a logarítmica. Mas aqui nós temos a crescente e a decrescente ao mesmo tempo. As duas passam pelo ponto 0 e 1 e as duas não tocam o eixo X. Seja crescente ou decrescente. Esse mapinha aí resume bem a história dos gráficos da função exponencial, tá? Então, fique esperto, vão trabalhando aí os conceitos, né, para poder a gente aplicar nas atividades de sala. E a atividade de vocês, o trabalho de vocês é encontrar conteúdos que tenham incógnita no expoente. Olhou, tá no expoente? Opa, é exponencial. Aí, exponencial, só quando tiver a base e o expoente. Se tiver somando, subtraindo, é do tipo exponencial. E agora é com vocês, do tipo mão na massa. Vamos trabalhar e já já a gente volta com as correções. Continue nos assistindo, estamos de volta para corrigir as atividades
que eu acredito que a galera, quando... eu acho que eles, no início eles ficam pensando, eu acho que eu não lembro nada disso, não recuerdo nada, não recuerdo. Mas depois, com o passar do tempo, né, a hora que a aula vai desenrolando, eles vão percebendo que, de fato, realmente, eu já vi isso aqui, já vi isso ali, realmente. Até porque fomos nós que ensinamos vocês, né? Então, tem que recordar aí, certo? Vamos lá, tirando as dúvidas, na telinha, questão de número 1, bora ver. Dada a função f de x igual a 5 elevado a x, o valor do f de 2 mais o f de 1 é quanto? Então, aqui nós temos valor numérico da função, né? Ou seja, máquina de calcular. Então, nós vamos fazer... vamos pegar a canetinha aqui, vamos lá. Nós vamos fazer o f de um determinado número, é 5 elevado a esse número. Ou seja, vamos fazer isso 2 vezes, porque ele quer o quê? O f do valor 2, depois o f do valor 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 2 e depois eu vou colocar 1. Vamos lá, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 5 elevado a 1? 5. 5. Só que eu ainda quero o resultado de uma operação, né? Eu quero o f do valor 2 mais o f do valor 1. Sempre a mesma coisa, gente, igual nas outras funções. A única diferença é que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma variável no expoente. 25 mais 5, total 30. Então, a resposta correta é a letra B. Certo? Certinho. Simples assim, muito fácil, muito Só fácil. isso. Vamos de questão número 2? Bora lá? Bora. Na questão de número 2, agora fala o seguinte. Utilizando as propriedades da potência, resolva as operações abaixo. Só as propriedades. Beleza. Não é para calcular, né? É só aplicar a propriedade? Só a propriedade. Então tá tranquilo, tá favorável. Vamos lá, então. Nesse caso, temos multiplicação de potências de mesma base, né? Na multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Soma, né? Soma. Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. 5 elevado à quinta, aplicamos a propriedade. Não precisa se preocupar com a resolução disso. Se você resolveu, beleza, não tem problema. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vai dar quanto aí, professor Maurício? 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25. 125. Vezes 5? 625. E vezes 5? 3.125. 3.125? Tá certo isso? Certinho. Beleza. Não precisa fazer essa parte. Isso aqui a gente está mostrando e fazendo para quem fez, tá? A nossa resposta final já ficaria aqui, que é a aplicação da propriedade. Tá? Beleza. Agora vamos lá, agora a gente tem uma divisão. Na divisão, o que a gente faz? Repete a base. E se for dividir, não vou me distrair. Agora os expoentes eu vou subtrair. Então é 12 menos 3. Então temos 3 elevado à nona potência. Beleza. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 9 vezes. Tá? Outra propriedade, eu vou tomar ciência, não posso esquecer a potência da potência. Olha só como é fácil, veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. Então agora é a hora de multiplicar os expoentes. Aqui é a mesma coisa, só que todo número vezes 0 é 0, né? Então, e todo número elevado a 0 é 1. Professor, mas não era para resolver, mas aqui tá a propriedade, não é? Elevado a 0, que é uma regrinha. Isso. Certo? Legal, legal, né? Aqueles que desenrolaram mais do que isso, tudo bem. Tá certo também. Mas aqui a gente fica só com essas aplicação da propriedade. Perfeito. Vamos lá? Bora. Até aí tudo bem? Tranquilo no mais? Vamos para a questão de número 3, vamos ver? O valor da equação 3 elevado a x vezes 3 elevado a 2 é igual a 243. Então, essa é uma equação. O modo de resolução que nós vamos fazer aqui na sala é utilizando aqueles 4 passos lá, tá certo? Deixa na mesma base, aplica a propriedade, elimina a base e resolve a equação. Certo. Aqui, com muito cuidado para não confundir, isso aqui não é um x de variável, tá? É um x de multiplicação. Vezes, tá? Então, na verdade, nós temos 3 elevado a x vezes
3 elevado ao quadrado vai dar 243. Primeiro passo, deixar todo mundo na mesma base. Então, vamos pegar o 243 e vamos fatorar, né? 243 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Por 2 3. não dá, né? Porque é um número ímpar, então vamos começar com 3. Como que a gente sabe? 4 mais 2, 6 mais 3, 9. 9 é múltiplo de 3, então dá para dividir. Quanto vai dar? 81. 81. 81 dá para dividir por 3? Dá com também. certeza. 8 mais 1 é 9. 9 divide por 3. 3 vezes 27, que vai dar? 81. Divide por 3 de novo. Vai dar 9. 9. Divide por 3 de novo. Vai dar 3. Divide por 3 de novo. Vai dar 1. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 243 é o mesmo que 3 elevado à quinta potência, certo? Vamos arrumar direitinho aqui a nossa numeral. 3 elevado à quinta potência. Então, no lugar disso, agora eu vou substituir, ó. Eu vou ficar com 3 elevado a x vezes 3 elevado ao quadrado igual a 3 elevado à quinta. Agora tem um detalhe, né? O segundo passo. O que a gente faz? Aplica as propriedades. Que na multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Somos expoentes. Soma. Então, nós vamos ficar assim, ó. 3 elevado a x mais 2 é igual a 3 elevado à quinta. Terceiro passo, cortar as nossas bases e trabalhar com os expoentes. X mais 2 igual a 5, isso é a mesma coisa que x é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é 3, então o nosso expoente que torna ela verdadeira é 3, né? A alternativa correta é a letra C. Claro, se eu tiver lá 3 elevado a 3... Dá 27. 27. 3 elevado a 2, 9. E 9 vezes 27, 243. Fechou, muito legal, certo? Certinho. Beleza? Beleza. Dei uma olhadinha a mais, tá certo? Fizemos no passo a passo. Quem fez, às vezes, encurtando caminho, pode ser também, tá? Correto da mesma forma. Vamos para o Se Liga no Enem, a última perguntinha da aula de hoje, questão de número 4. Dada a função de R em R, justificando que é dos números reais, então obedece às regras dos números reais, com a lei de formação f de x igual a ax. Olha só, dentro dos números reais, toda função do tipo f de x igual a ax tem que obedecer àqueles critérios com relação ao número a. Lembram? Esse é o detalhe da questão aqui. Ah, o nosso A, então já vamos colocar aqui a restrição. O nosso A, lembra? A nossa base tem que ser maior que 0, diferente de 1. E isso aqui já é a nossa restrição para a nossa base. A nossa função é f de x igual a elevado a x. Essa é a nossa padrão, né? A nossa lei de formação original. Para qualquer número real, isso tem que acontecer. Tá? O A tem que ser maior do que 0 e também tem que ser diferente de 1. Beleza, então dada essa função dos reais em reais com a lei de formação trivial, tradicional, f de x igual a elevado a x, em que A é um número positivo, diferente de 1. Beleza, tá certo, então já está dentro das restrições. Julga as afirmativas a seguir. Ele está dizendo que A é um número positivo, diferente de 1, certo? Certo. Eu posso afirmar que essa função será crescente? Não, porque 0,5 é um número positivo. E também é diferente de 1. E também é diferente de 1. Então, eu não posso afirmar que é crescente. Essa função será crescente se A for positivo? Não, ela é crescente se o A for maior que 1. Maior que 1. Então, essa aqui não é uma afirmação verdadeira, né? Eu não tenho como... Assim, ela é verdade. Mas a gente não pode afirmar, né? Isso. Beleza, então vamos deixar ela aí. Se x for 0... Então, o f de x é igual a 1? É isso. Sim, porque A elevado a 0 é 1. Para qualquer valor de A. E x pode ser 0? X pode ser 0. Quem tem que ser maior que 0 é o A, e não o x. Então, essa aqui... Verdadeira. Verdadeira, certinho, né? Beleza? Terceira afirmação. Essa é uma função exponencial verdadeira também. Verdadeira. Então, vamos lá agora fazer a análise. Somente a afirmativa 1 é falsa? Sim, verdade. Somente a afirmativa 2, a 3, todas são verdadeiras, todas são falsas? Não. Somente a afirmativa 1 é a falsa. E aqui eu ressaltaria o seguinte... Essa questão aqui, além de trabalhar muito o detalhe da definição, né, da regra que define, que muitas vezes nós estudantes ou mesmo nós professores não damos tanta atenção assim às propriedades que definem aquela função. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na hora de escolher a alternativa, nós estamos acostumados a
somente 1 é verdadeira, somente a 2 é verdadeira, somente a... Aí aqui começa, somente a 1 é falsa. Então eu fiquei olhando assim e falei assim, ué, será que nós vamos ter que aceitar que a 1 é verdade, ela é crescente, que somente todas são verdadeiras? Aí depois que eu olhei que as 3 primeiras falam somente elas são falsas. Falsas e não corretas. E ele coloca aqui, ó, todas são verdadeiras, só uma vez verdadeiras. Só uma vez verdadeira. Então esses detalhes aí de quando fala de afirmações, né, a gente tem que tomar cuidado, porque as afirmações, ela já afirma algo verdadeiro. A gente é que tem que identificar se é ou não. Se é ou né? não. Então é isso. E esse ponto aqui foi fundamental. Nós afirmamos que se é ou não. Porque ele fala, é maior que 0. É positiva. É positiva. A gente fica assim, então é maior que 0. Só que entre 0 e 1, eu tenho números positivos que são diferentes de 1 também. E aí, no caso, ela é decrescente. Então, não posso afirmar que ela é crescente nesse caminho aí. Certo? Certinho. Vamos de brincando com os números? Olha lá, qual que era a perguntinha mesmo na telinha? Tá lançado o desafio. Era uma pizza, uma charada de matemática lá. Olha só, tem a pizza e temos números dentro e fora. Qual que é a relação entre os números de dentro e os números de fora? Bora ver. Então, a gente pode observar ali que se a gente somar os valores de dentro, ele dá o número oposto do lado de fora. Ou seja, 7 mais 7, 14. Se eu fizer aqui agora 4 mais 1? 5. 5. Se eu fizer 9 mais 8? 17. Então, fazendo esse propósito, todas elas vão dar certinho o valor de fora, certo? Olha que legal. Aqui também, ó, se a gente observar, ó, 5 mais 7. Dá 12. Né? Deixa eu pegar outra corzinha aqui, azulzinho. Quem mais a gente pode? Aqui, ó, também nesse caso também dá. 8 mais 5. 13. 13, né? 1 mais 7 aqui, ó. 8. E aí, olha só que legal. Nós separamos uma aula do Enem para vocês. E nessa aula nós colocamos algumas questões ali de geometria, algumas questões assim. E nós pegamos também uma questão do Enem que causou um certo trabalho nos alunos. Alunos que não tinham, ao término das aulas, o que nós chamamos de brincando com os números. Nós vamos trazer para vocês enxergarem. Às vezes, a gente não percebe o que está acontecendo. Não percebendo o que está acontecendo, a gente não consegue encontrar a resposta certa. O Enem deu uma questão em que ele colocou lá um triângulo, umas bolinhas nas pontas dos triângulos, e tinha que colocar números. Só que tinha uma regra. Os números das pontas formavam uma progressão aritmética, uma sequência, né, de crescimento igual. De razão 1, 3, constante. 5, isso. E aí nós tínhamos que brincar com os números ali e escolher as 5 alternativas da verdadeira. Vamos trazer na aula para vocês verem como é que acontece. Isso aqui parece brincadeira, mas isso é raciocínio lógico. E aí, nessa brincadeira toda, teve uma professora que disse que foi aprovada num concurso para pedagogia no município dela, em 6º lugar, eu acredito, lá, né, que ela disse. Tu mostrou a mensagem, isso, ela falou no grupo do terceirão, né, então em reconhecimento a isso, olha que bacana, né, ela falou assim, valeu, grato aos professores de matemática que trabalham o raciocínio lógico no Brincando com os Números, que com isso eu acertei 6 questões de 10. E eu lembrava, na hora que eu estava fazendo a prova, eu lembrava do Brincando com os Números das aulas. Então, o que a gente está fazendo aqui, o Brincando com os Números, no fundo, não tem nada de brincadeira, e sim todo um cunho pedagógico por trás disso, ensinando vocês a trabalhar com essa questão do RL, né? Quando você vê lá que você vai fazer concurso público ainda, a maioria vai querer fazer do município, do estado, e você vai ver lá o que é o RL, raciocínio lógico. Todos os concursos vêm abordando agora esses assuntos, e a gente está sempre trabalhando isso na mente de vocês. E eu sempre questionava alguns estudantes, né? Quando eles traziam aqueles que a gente usava bastante também, usa mais no primeiro ano, que tem uns bonequinhos, aí um bonequinho está com apito, outro sem apito, está com sapato, tá sem sapato, o sapato tem cadastro, não tem cadastro. Depois eu falei, mas esse aqui não tem nada a ver, não, esse aqui é... Aí depois eu fiquei olhando e falei assim, tem tudo a ver, porque precisa de observação. De observação. Não tem texto para ler, tem imagens para eu visualizar. Então, em muitas questões eu vou ter que ler, entender e resolver. Em outras, eu vou ter que observar
e entender. Isso mérito com certeza da professora, né? Mas com a graça de Deus teve a nossa contribuição aí nas aulas de matemática, certinho? Vamos finalizando por aqui então a aula de número 55. A gente trabalhou a função exponencial na sua totalidade, tá? Começamos lá da revisão de potência e finalizamos com o gráfico da função. Então, aula muito importante, uma revisão muito boa e na próxima a gente faz a mesma coisa com a função logarítmica, tá certo? Perfeito. Agora a gente fica por aqui daquele jeito. Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.